What's up, guys? De volta aqui com vocês, good, para falar de celebridades hoje. Quanto tempo que não tinha um episódio desse no canal, eu tava morrendo de saudade, guys, de falar de alguém que marcou época. Como uma das paixões aqui do Teacher é cinema, não podia deixar de falar de cinema de novo, né? Então hoje a gente vai ver um resumo, in a nutshell, como a gente fala em inglês, sobre ele, James Coburn, aqui no canal. Alguns fatos da vida marcante desse ator aí, que foi um ícone aí dos anos 60, 70 e que teve muitas loucuras aí na sua vida. Então a gente vai saber um pouquinho mais dele e eu vou adicionar esse episódio lá para a playlist das celebridades, guys. Eu não falo só de atores também, eu falo de músicos, de escritores, mas quando dá, né, o meu fraco é cinema, eu vou estar falando aqui no canal para expandir essa cultura inglesa e a galera da minha idade para cima, 50, 60, 50, 60, com certeza conhece demais esse cara aí, James Coburn. E fica um exemplo para as novas gerações aí, né? Hoje em dia o cinema está muito modificado, efeitos especiais, super-heróis, aquela coisa toda. Na época desse cara não, o tipo de filme era diferente. E tem uma verdadeira legião de seguidores aí que curtem o estilo dos filmes e do próprio James Coburn. Sem mais delongas, vamos começar, guys! James Coburn nasceu no estado de Nebraska em 1928. Devido à Grande Depressão que aconteceu nos Estados Unidos em 29, o pai dele perdeu uma concessionária de carro que ele tinha e se mudou com a família para Califórnia, em Compton, onde o James Coburn estudou criança. Estando na Califórnia, claro, ele já estava bem mais próximo ali da terra do cinema, de Los Angeles, né? Mas ele já atuou pela escola, assim, né? Ele tinha essa inclinação a querer ser ator, guys. Mas o ponto da vida dele que fez ele mudar e ele querer aprender a atuar mesmo foi quando ele foi para Nova York e fez um curso lá consagrado de cinema. Estudando com Stella Adler em New York, é que James Coburn começou a ter um background ali, né? Uma experiência na área de atuação, que era uma das escolas mais conceituadas de dramaturgia, né? Aí ele desceu lá para a terrinha que ele estava, já na Califórnia, para Los Angeles, e começou a ter papéis, principalmente por causa do vozeirão dele. Ele tinha uma voz que era muito marcante, assim, até para comerciais, né, ou para fazer dublagem. E aí ele começou a atuar em séries do tipo Bonanza, aquela que todo mundo conhece, sabe, guys, de western e tal, até ele ter um papel pequeno num filme de 1959 chamado Ride Lonesome. Dá uma olhadinha na cena que ele aparece, ele tem pouquíssimas falas nesse filme, mas essa foi o momento onde James Coburn ficou conhecido, porque esse filme virou assim, tipo um cult filme B. Dá uma olhada nessa ceninha curta aí, guys. Aqui nessa cena do filme, guys, vocês veem o James Coburn interpretando o Whit e contracenando aí com o Pernell Roberts, que foi um dos atores principais aí da série Bonanza, né? Então ele é muito novinho aí, no primeiro papel dele, mas um papel marcante. Whit, num filme de 1 hora e 10 minutos de duração, incrível, hein, guys? Um filme muito curtinho mesmo. Ride Lonesome recebeu o título em português, O Homem que Luta Só, né? Ele é um filme assim que ficou bem cultuado depois. Só que no ano seguinte, quem nunca ouviu falar de 7 Homens e um Destino? Até porque tem a versão nova, né, guys? Em 2016 aí com o Denzel Washington, o filme foi refilmado há alguns anos atrás. Mas essa versão de 60, com o Yul Brynner como ator principal, é um dos grandes clássicos do western. E o filme foi um tremendo sucesso de bilheteria. Eu lembro que todo mundo falava desse filme na minha casa, meu pai, meu avô, todo mundo conhecia esse filme. E aí, o Coburn era um desses 7 homens e ele era o cara especialista em facas. E ele tem uma cena memorável que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, guys. Dá uma olhadinha só na calma zen desse cara aí, olha isso. You're a liar. I said you're a liar.
said you're a coward and a liar. Get up. Let's do it for real. Get up! Get up, I said! So help me, I'll let you have it right where you are. Call it. I don't want nothing to do with this. Call it. Now drop it, Wallace. Forget it. Huh? Get away from me. Call it. Agora, falando um pouco sobre essa cena que você acabou de ver. O Coburn, na vida pessoal dele, ele casou em 1959 com a Beverly. E ela era uma mulher morena, muito bonita, assim, ela tinha feições assim, um pouco diferentes assim, da beleza típica. E eles diz que foi a partir dessa união que as coisas começaram a dar certo na vida dele, assim, né? Era um casal que se deu muito bem. E ela sempre buscou, uma outra coisa que o Coburn ficou famoso por isso, influências da cultura asiática, na questão de meditação, medicina oriental, né? O Coburn, ele lutava Kung Fu, né? Ele sempre gostou disso aí, ele ficou amigo de Bruce Lee, inclusive, né? E essa cena aí foi uma sugestão dela, para ele mostrar aquele lado zen dele, sentadão ali. E foi esse toque de criatividade que deu, né, transformou essa numa das cenas mais famosas do filme Sete Homens e um Destino. Em 63, guys, outro filme marcante. A galera das antigas sabe demais desse filme, já viu demais, que é The Great Escape, Fugindo do Inferno. Um amigo de Coburn, Steve McQueen, talvez o Steve McQueen foi o mais famoso desses ícones que surgiram nos anos 60, porque ele estourou um pouquinho antes do Coburn, junto ali também com... O Clint Eastwood foi um pouco depois, né? Foi na metade para os anos 60, daí que ele estourou, né? Mas essa galera, ela tinha um estilo próprio dos anos 60, que era diferente já do cara galã de filmes dos anos 50. Eles já tinham um tipo assim, meio bonachão, um jeito diferente, que era clássico Coburn, né? Que foi o que caiu no gosto da galera de cinema e que gostava, né? Diferente também daquela geração dos anos 70 que saiu depois, que era mais os atores ali, Pacino, De Niro, era meio que o anti-herói, né? E essa geração, muitos que estão nesse filme também aí, no The Great Escape, eles continuaram aí nos anos 70 e sumiram de cena. E você vai ver que o Coburn ainda continua fazendo sucesso na próxima década. Guys, aí assim, precisava ter um filme pra ele, pum, estourar como ator principal, porque ele já era um coadjuvante conhecido, era um cara que aparecia assim, fazendo papéis, às vezes até meio macabros assim, mas era um coadjuvante já conhecido. E daí foi em 66, fazendo uma paródia aos filmes de James Bond, que ele se tornou ator principal e de extremo sucesso em Hollywood. Olha o trailer desse filme aqui, ó, olha isso. Our Man Flint, ou seja, Flint contra o gênio do mal em português. Esse filme aí, ele fazia ao mesmo tempo uma versão americana do James Bond, mas com mais paródia. Então ele era casado, ele tinha 4 mulheres na casa dele, ele falava 40 e poucos idiomas, não me lembro quantos, 47 eu acho, e a língua dos golfinhos ainda no filme. Ele tinha um isqueiro que tinha 82 funções diferentes e ele dizia que a 83ª era acender um cigarro. Então esse filme aí foi um bom sucesso, teve a sequenciazinha de 67 também, Flint, Perigo Supremo, né? É um pouco inferior, né? Mas ainda assim um filme naquele mesmo nível, né? Só que a série parou por aí, né? Mas aí o Coburn estava famosaço em Hollywood
Ele ficou famoso por levar uma vida com a mulher assim de muitas festas, de convidar a galera para casa dele. A esposa dele, a Beverly, ela já tinha uma filha que o Coburn assumiu como pai dela e tal, uma filha pequenininha, né? E depois ele teve daí com ela, em 61, um filho chamado também Coburn IV, né? Que o James Coburn era Coburn III, Coburn III. Só que eles tinham ele teve até macaco de estimação em casa, pra vocês terem uma ideia, né? Ele tinha uma Ferrari vermelha, né? Então gastou dinheiro de monte, fez festa o que podia, né? Viveu, né, la vida louca também, o James Coburn. E aí ele continuou assim nessa onda de sucesso, né? Sendo bem conhecido. E teve a virada para os anos 70, que essa geração deles, muitos delas, né, foram caindo, assim. Talvez poucos nomes como Paul Newman, né, continuou tendo muito sucesso nos anos 70, né. E o Coburn ainda, mesmo menos frequente, ele continuou fazendo grandes filmes como Quando Explode a Vingança, de Sergio Leone. Ele tem 2 títulos em inglês esse filme, guys. Um deles é A Fistful of Dynamite e o outro é Duck You Sucker, que vai... esse nome eu nunca entendia, né? Porque Duck You Sucker, né? Se abaixa, otário, né? Por causa dessa cena aí que eu vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada aí com trilha do Ennio Morricone, guys. Be late. Duck, you sucker. There is a hole in the roof. Hey! Para falar aí do próximo filme do Coburn, eu vou pegar e fazer uma menção ao diretor Sam Peckinpah. Ele era um diretor famoso por imagens em câmera lenta e para a época, né, dos seus filmes, por fazerem aí essa dupla. Ela participou de 3 filmes juntos, 3 filmes memoráveis. O primeiro deles, o Major Dundee, de 65, tinha lá o Charlton Heston como ator principal e também contava com o Coburn num papel bem legal de coadjuvante, bem importante no filme. Em 73, Coburn interpretou o Pat Garrett, o xerife Pat Garrett, na versão de Pat Garrett e Billy the Kid, com a participação e trilha sonora do Bob Dylan no filme. E ali que surgiu a música Knocking on Heaven's Door, guys, né? Foi escrita a música original para esse filme, né? Depois o Guns N' Roses regravou, né? E é talvez para muitos, para mim, dos filmes que eu vi dele, que eu não vi todos, mas a melhor atuação do James Coburn, né, nesse filme aí, com o xerife caçando o Billy the Kid, né? Ele, o xerifão atrás de Billy the Kid. Filme memorável, cara. E aí em 77, outro filme que eu gosto muito, que hoje não é tão falado, mas tem um elenco, uma fotografia, cenas notórias, é A Cruz de Ferro, The Cross of Iron, que é o terceiro filme, né, da parceria dele com o Sam Peckinpah, novamente Coburn como ator principal nesse filme. Aí, guys, a coisa foi mudando de fato, né, quando teve a virada dos 80 aí na vida do James Coburn. Primeiro ele perdeu o parceiraço dele, amigo mesmo, que era o Steve McQueen, né, faleceu de câncer em 80. Em 81 ele teve a artrite reumatoide.
e teve muitas dores, muito problema, ele não conseguiu mais atuar, ele tinha problema para andar, né? E era um cara ainda não velho assim, né? Tinha seus 50 e poucos anos na época, e tudo veio a fazer a carreira dele assim, ele desaparecer praticamente de Hollywood nos anos 80, né? Ele se separou da primeira mulher, no final dos anos 70 ele estava filmando na Grécia e a mulher dele viajou para lá, daí ele viu que ele estava tendo um caso e tal, eles terminaram. Muito da doença dele o Coburn atribui ao divórcio, que a vida dele era muito feliz com a mulher que ele tinha, né, com a Beverly. Mas, na verdade, o pai dele tinha isso também. Era uma doença que o pai dele adquiriu e sofreu muito, né? O pai dele depois virou mecânico, né, lá na Califórnia, nos anos de infância lá do Coburn. E também nunca se recuperou de um dia ele ter tido uma concessionária de carro e ter perdido isso na Grande Depressão Americana, né? Mas sempre ligado à medicina oriental, Coburn ali por 88, mais ou menos, ele deu uma revitalizada, ele fez tratamentos alternativos e melhorou muito, né? Já deu ele estava testando o comeback dele, a volta dele. Mas aí ele conseguia papéis pequenos, assim, umas comediazinhas mais toscas, um papel de coadjuvante, uma coisinha ou outra ali, até que em 98, já aí o Coburn com beirando seus 70 anos, ele foi convidado pelo Paul Schrader, para mim é um diretor sensacional, um diretor que não é muito comentado, mas roteirista e diretor de ponta, de filmes dramáticos, cara. Convidou ele para fazer um papel em Affliction, né? Um filme com Temporada de Caça em português. O filme que o ator principal é o Nick Nolte. No filme, James Coburn interpreta o pai de Nick Nolte. E foi um papel muito difícil para ele fazer, porque ele faz ali um pai assim que é alcoólatra, é responsável praticamente direto pelos problemas na vida dos filhos, né? E tem uma cena ali muito forte aqui que eu vou mostrar para vocês, guys. Pois nesse papel, James Coburn ganhou seu Oscar de melhor ator coadjuvante pela primeira vez, né? Então, assim, foi uma coisa que foi já no fim da carreira dele, porque ele veio a falecer de infarto em 2002, aos 74 anos, e diz que ele nunca deixou, assim, ele tinha que se cuidar, né? Ele tinha esses problemas de saúde, né? A velhice dele foi meio difícil, assim, né? Mas ele nunca deixou de comer num bom restaurante, de tomar a bebidinha dele, né? E lá na época mais antiga ele teve alguns excessos com essa galera da vida louca, né? Usou LSD, usou cocaína por um tempo. Lá isso na virada dos 60 para 70, né? Que eu acho que poucos atores que talvez não fizeram esse tipo de coisa naquela época doida, né? Guys, é isso aí. Quem curtiu o episódio, deixa aquele like muito gostoso pro Teacher. Eu quero agora fazer mais episódios de celebridades e intercalar, é claro, com as dicas de inglês, com cenas aí de filmes, com música, para você aprender cantando ou assistindo na telona e tendo prazer para aprender inglês, tá? Quem quiser fazer uma aula experimental comigo, é só me mandar uma mensagem aqui ou acessar o site facilidiomas.com.br. Lá tem um quiz bem legal que eu montei para você. See you next time, guys. Vejo vocês na próxima. Bye. Just leave it, Wade. Praise the Lord. Just leave it, Wade. Bob, Lynn Whitehead. Come on, girl. If you ever touch her again, I'll kill you. I swear it. Still standing.